Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 3, que tem o título também, Dons de Revelação. Nós vamos estar estudando sobre os dons de revelação. O texto dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que está escrito assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e faça tudo para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Amém, querido? Verdade prática, diz aqui o comentarista, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, os dons divinos, os dons espirituais, são indispensáveis para a igreja agora na atualidade. O versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, versículo 10, Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Nós não vamos fazer a leitura para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição, é expor os dons que faz parte da categoria dos dons de revelação. Nós vamos estar estudando sobre os dons, principalmente os dons de revelação. Veja só, os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Glória a Deus. O segundo tópico, explicar o dom da palavra da ciência. E o terceiro tópico, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. O ponto central dessa lição, diz o comentarista, os dons de revelação servem para orientação da igreja de Cristo. Então, esses dons é para orientação da igreja de Cristo. Na introdução também, diz o comentarista, o teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, em 3 categorias. Vamos ver as 3 categorias? Uma é revelação, poder e expressão. Então aqui está as 3 categorias e cada categoria tem 3 dons. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Vamos estar estudando sobre os dons de revelação. Estes são os concedidos ao servo de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então, esses dons é para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Esses dons são classificados em 3 categorias. Quais dons? Olha só, a classificação geral dos dons de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 ao 10. Nós fizemos aqui essa classificação para a gente entender aqui melhor. Então, nós vemos, veja só, nas 3 classificações, aqui nós vamos estar estudando hoje dons de revelação desta aula. Aí na próxima vamos ter dons de poder e dons de elocução. Então, ele diz que os estudiosos classificam em 3 categorias. E essa primeira que nós vamos estar estudando, dom de revelação, também ela tem 3 dons. Veja só que esse daqui também tem 3 dons, essa aqui também tem 3 dons. E essa aqui que nós vamos estar estudando também tem 3 dons. Vamos supor, dom de revelação vem acompanhado também palavra da sabedoria. Veja só. E também vem palavra do conhecimento. E olha só, discernimento de espírito. Então, esses aqui que está classificado aqui, é que nós vamos estudar nessa aula. Nós vemos aqui então o primeiro tópico, palavra da sabedoria.
primeiro subtópico, conceito. Veja só, o termo palavra exprime a manifestação verbal ou escrita. Então, ele está dizendo aqui que palavra exprime, né, você pode expressar em palavra, falando, ou então escrita, igual nós escrevemos aqui. Veja só, segundo o dicionário eletrônico House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Veja só, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, esses dons de revelação, de sabedoria, é para tomar os homens de Deus, né, tomar decisões difíceis, né? De acordo com Estevão Ângela de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. Então, essa palavra de sabedoria aqui, da revelação, é a sabedoria de Deus. Ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meio sobrenaturais. Então, Deus, com a palavra da sabedoria, ele nos revela e ele nos dá, né, um fragmento, pouca coisa, mas com isso resolve, né, o que ele deseja que resolve aqui na igreja. Amém, queridos? Então, aqui o segundo subtópico, nós vemos aqui a Bíblia e a palavra de sabedoria. Olha só, embora na antiga aliança, né, os dons espirituais não fossem claramente evidenciados como na nova, alguns episódios no Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Nós vemos aqui que na antiga aliança o Senhor se revelava, mas não como agora, né, na nova aliança, né? Veja só, mas mesmo assim ele revelava aos homens grande sabedoria. Um exemplo disso é a revelação, a interpretação dos sonhos de Faraó, né, através de José, o filho de Jacó. Gênesis capítulo 41, versículo 14 ao 41, você vai ler lá e a gente vai ver que Deus usou ali José, né, com o dom de revelação, de sabedoria, né, e ele revelou os sonhos de Faraó. Diz a Bíblia que Faraó tinha 2 anos sonhando e nenhum dos sábios daquela época puderam, né, revelar, né, explicar o sonho para Faraó. E aqui o Senhor, né, não foi de José. José mesmo fala para Faraó. Faraó fala para José: José, como é que você vai entender isso? Eu disse: não é de mim, é o Senhor. Então, veja só. E aí o Senhor usou José com os dons de revelação da sabedoria. E ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, veja só, mas trouxe orientações sábias, né, para que o Egito preparasse para o período de fome que estava para vir. Então veja só que tudo isso o Senhor usou, né, José, e ele passou a ser o governador ali, porque a sabedoria de Deus estava sobre a vida de José. A habilidade do rei Salomão também, aqui outro exemplo, né, em resolver, né, causas complexas, igualmente um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, também 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e o 34. Aqui também, Salomão, quando ele pegou o reinado, ali, na época que não tinha DNA, né, fazer os exames de DNA para descobrir, ali a mulher morava em um quarto só, e as mulheres cada um tiveram filho, e ali uma deitou em cima do filho, o filho morreu, aí nós sabemos da história, e essa mulher que o filho estava morto, quando a outra estava dormindo, ela pegou o filho vivo da outra, colocou com ela, e aí, quando a mulher levantou no outro dia, viu que o filho dela estava morto, mas não era o dela, era da outra. E aí eles levaram lá para Salomão, e todas as duas falavam que o filho era dela. Então, como não tinha DNA, Salomão falou assim: não, então vocês pegam o filho e a gente vai partir a criança no meio, e uma banda para uma banda para outra. E a que era mãe falou: não, pode deixar o filho vivo com ela. E Salomão, então, com esse espírito de revelação de sabedoria, né, falou para a mulher: não, esse filho então é seu.
né? Porque aqui não queria que o filho morresse. Então esse aqui é um exemplo do dom de revelação no Antigo Testamento. No Novo Testamento também podemos tomar como exemplo da palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono, o primeiro mártir cristão, Estevão. No livro de Atos conta aqui também que o sábio da sinagoga chamado dos libertos, então os libertos eram uns homens muito sábios, né? Não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Então aqui, esses homens que eram sábios, estudiosos, né? E eles não poderiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão, porque Deus, né, se manifestou o dom revelado da sabedoria ali a Estevão. Então, queridos, nós vimos que na Antiga Aliança e na Nova também nós temos exemplos, né, da revelação do dom da sabedoria. Terceiro subtópico, uma liderança sábia. Veja só, queridos, a palavra da sabedoria é de grande valor, né, na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, uma palavra sábia, né? Nós precisamos de buscar essa palavra sábia, esse dom da revelação da sabedoria, para que venha orientar, né, a igreja do Senhor com sabedoria, né? Veja só, entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Aqui ele deixa bem claro, por isso é que nós alertamos a igreja que venha buscar os dons, que venha conhecer, né, a palavra do Senhor, né? Jesus diz, né, que conhecer a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que errais por não conhecer as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Lembrando-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então não é da nossa vontade que você vai receber, né, esse dom de sabedoria, não, é da vontade de Deus. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Amém? Okay? Nós vemos aqui a síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, a sabedoria a que se refere em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, não é a humana, adquirida mediante os livros ou as universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Segundo tópico, palavra da ciência. Então nós vemos aqui a palavra da ciência, o primeiro subtópico, o que é. Então vamos ver o que é a palavra da ciência. Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Houghton em sua teologia sistemática da CPAD. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então Deus usa esses dons para o crente, né, para o crente usar, né, para causas, né, circunstâncias ocultas, e Deus ele revela. Segundo subtópico, sua função. Então o dom da palavra da ciência não se visa servir propósitos tribais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, né? Às vezes a gente fica questionando, eu vou buscar o dom para Deus me revelar qual foi o tecido, né, que foi feito o tabernáculo, ou então a identidade da mulher de Caim, com quem que Caim casou. Então não é para nós descobrir, né, a identidade da mulher de Caim, outras coisas a mais. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, esse dom da revelação da ciência é para que Deus venha nos revelar, né, as artimanhas do maligno. Terceiro subtópico é exemplo bíblico da palavra da ciência. Veja só, o exemplo bíblico. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Veja só, a Síria vinha para guerrear com Israel. E aqui o profeta Eliseu
Deus revelava para ele a palavra da ciência. Veja só, amém? Então veja só como Deus usa esse dom da ciência, da revelação ao seu servo, ao seu povo. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, você vai ver lá. Então, ali, o rei da Síria veio para atacar Israel, e o profeta Eliseu, o Senhor, revelava para ele. E ele falava para o rei de Israel: olha, o rei está vindo sobre você, o rei da Síria. Então, ali ele se preparava, alertava, Veja só, outros exemplos foi a revelação de Daniel acerca dos sonhos de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Aqui Daniel capítulo 2, versículo 2, 3, 17 ao 19. Então aqui também, o rei Nabucodonosor, ele teve visões e ninguém ali poderia revelar, mas Deus revelou a Daniel o profundo, a ciência, as coisas escondidas, ocultas. Olha só, isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui o exemplo aqui de Daniel, nós vemos aqui o exemplo também de Eliseu, Olha só, que benção, Que vê aqui, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Também aqui no Novo Testamento, nós sabendo da história de Ananias e Safira. Olha só, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, onde eles vendiam as propriedades e trazia aqui os seus dízimos, as suas ofertas para a igreja. E de repente eles estavam enganando, eles vendiam de um preço e falavam que tinha vendido de outro, E aqui, o Senhor revelou aqui para Pedro, Veja só, queridos. Então, continuando, o dom da palavra da ciência não é adivinhação. Então, os dons de revelação, queridos, não é uma adivinhação, onde a pessoa vem adivinhar. Esse dom é o dom sobrenatural de Deus, da parte de Deus para nós. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos trivais, como nós vimos lá o exemplo, de querer saber algo que não tem necessidade nenhuma. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, para isso que nós buscamos esse dom e que o Senhor nos concede, amém? Prosseguindo o terceiro tópico, discernimento dos espíritos. Olha só que benção, querido. Terceiro tópico, discernimento dos espíritos. E Deus nos dá esse dom para discernir os espíritos. Primeiro subtópico, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, de aqui, rises, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, demascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Starlton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então o Senhor usa esse dom e faz com que a gente venha discernir aqui espírito de estar aqui oculto. Então e Deus nos revela. Segundo subtópico, as fontes das manifestações espirituais. Quais são essas fontes que aparece esse espírito? Ao longo das escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. É Deus, o homem e o diabo. Então esses 3 saem, esses espíritos. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Alguém profetizou ali, você não vai julgar o profeta, mas você vai discernir através da palavra do Senhor, buscando a palavra, para discernir que espírito é que está falando. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo,
o discernimento de espírito, esse dom, não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então esse dom não é para julgar a vida do outro, né? E ficar procurando algo na vida das pessoas. Não, é para discernir que espírito que está trazendo a profecia. Terceiro subtópico, discernindo as manifestações espirituais. Então, agora aqui nós vamos ver no terceiro subtópico essas manifestações espirituais, como nós vamos discernir. A palavra de Deus nos ensina, né, que os espíritos devem ser provados. Primeiro a João, capítulo 4, versículo 1. Olha só, toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, veja só, das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Então nós vemos que quando nós ouvimos uma profecia que se falou no nome de Deus, e aí você tem que ir para as Escrituras, né, e conferir lá, passar pelo crivo das palavras do Senhor, porque tem os falsos profetas, né? Então, prosseguindo, ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Então, nós temos que, né, quando tiver essa profecia, que falar no nome de Deus, e esse profeta, então, ele tem que estar devidamente, né, passado pelo crivo da palavra do Senhor. Se for um profeta, ele tem que estar na igreja, ele tem que participar da escola bíblica dominical, ele tem que estar nas orações, tem que estar no culto, né? É a obrigação dele estar orando, jejuando, também lendo Bíblia, traz uma profecia, né? Aí sai fora do crivo, porque ele não está vivendo aquilo ali, né, que ele está profetizando. Então, nós vemos aqui que nós não podemos julgar o profeta, mas sim a que espírito está profetizando, né? Nós vemos que esse espírito pode vir, essa profecia de Deus, pode vir da mente humana e pode vir também do maligno. E por isso, Jesus nos alerta que toda essa profecia que falar no nome de Deus, nós temos que passar pelo crivo de quê? Da palavra de Deus. Então Jesus deixa aqui para nós que pelos frutos dá para saber que árvore que é, né? Porque se você pegar aí um fruto, vamos supor, de uma maçã, você vai saber que é macieira o pé. Se você encontra uma manga, você vai saber, né, que ali veio da mangueira, né? Se você encontra ali um fruto, um limão, você vai saber que é limoeira. Então, assim você conhece, se você vê, né, que esse profeta não está adequado, né, o caráter dele, da palavra do Senhor, que muitos profetizam, né, às vezes doutrina até na igreja, e não está no culto de ensino, não está na escola bíblica dominical, não está na oração, não está em momento nenhum na igreja. Isso nós temos que examinar que espírito está profetizando. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Então isso ele está falando aqui quando fala no nome do Senhor. Então quando fala no nome do Senhor, nós temos que ir para onde? Para a palavra dele, né? Glória a Deus, porque a palavra dele é que vai nos mostrar se a pessoa, se o profeta está profetizando de Deus, da palavra ou dele mesmo. Então o apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera nesse mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Então, João nos alerta, né, sobre esse espírito do anticristo que já está nesse mundo. Então, veja só, síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, é dada ao crente, né, para discernir as manifestações espirituais. Então, buscamos os dons espirituais, a sabedoria de Deus. Amém? Então, terminando aqui a aula de número 3, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.